já ouviu falar em Divisão Internacional do Trabalho, denominada de DIT? Quais são as suas fases e como ela impacta o mundo atual? Esses são os assuntos que eu irei abordar agora para você. Antes de iniciar, se inscreva no canal para produzirmos mais conteúdos sobre ciência e pesquisa. Vamos lá? A Divisão Internacional do Trabalho, denominada de DIT, é um conceito derivado da divisão social do trabalho. Primeiramente, vamos entender o que é a divisão social do trabalho. Imagine uma padaria. Para que o pão chegue até o cliente, diversas pessoas desempenham funções diferentes, mas interligadas dentro do estabelecimento. O padeiro, responsável por preparar e assar os pães e outros produtos. Atendente, anota pedidos e realiza as vendas. O caixa cuida do pagamento e do fechamento das contas. O fornecedor produz ou entrega ingredientes essenciais, como farinha, fermento e leite. O gerente organiza a equipe, controla estoques e administra o negócio. Nenhum desses profissionais consegue manter a padaria funcionando sozinho. Esse exemplo corresponde à divisão social do trabalho, que permite que cada pessoa se especialize em uma função específica, aumentando a eficiência e garantindo o funcionamento adequado do empreendimento. Isso acontece em todos os setores da sociedade, desde a produção de um carro até o funcionamento de um hospital. Sem a divisão social do trabalho, seria impossível manter o nível de produtividade e especialização que temos hoje. Já a Divisão Internacional do Trabalho, denominada de DIT, a especialização é realizada entre países, nações. Essa divisão faz com que cada nação, cada país, se especialize em determinados tipos de produção, destinando seus produtos ao mercado internacional. A DIT define uma especialização econômica global, estabelecendo quem produz, comercializa, exporta e importa bens e serviços dentro da economia mundial. Ao longo da história, esse sistema se modificou, acompanhando o desenvolvimento do capitalismo e avanços tecnológicos. Para compreender melhor, podemos dividir a evolução da DIT em três principais fases. Primeira, Divisão Internacional do Trabalho, DIT clássica, período colonial e capitalismo comercial. A primeira fase da DIT surge a partir do século XV, com as grandes navegações e a expansão colonial europeia. Esse período é marcado pelo capitalismo comercial, no qual o lucro era obtido principalmente pela circulação de mercadorias entre as colônias e as metrópoles europeias. O sistema funcionava da seguinte maneira: colônias, América, África e Ásia, produziam matérias-primas e produtos agrícolas, como exemplo, açúcar, algodão, ouro, prata, tabaco, entre outros. Metrópoles, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, produziam manufaturas e industrializavam os produtos coloniais para revenda. Esse sistema consolidou a dependência econômica entre colônias e metrópoles, criando um modelo de exploração que perdurou por séculos, causando o empobrecimento das colônias e o enriquecimento das metrópoles. Segunda Divisão Internacional do Trabalho,
industrialização e transferência de produção. Com a Revolução Industrial no século XVIII e o avanço das técnicas de produção, os países europeus e os Estados Unidos passaram a liderar o setor industrial, consolidando-se como países desenvolvidos. Até a metade do século XX, o modelo predominante era países desenvolvidos produziam e exportavam produtos industrializados. Países subdesenvolvidos continuavam fornecendo matérias-primas e importando produtos industrializados. Entretanto, a partir da metade do século XX, um novo fenômeno ocorreu. As empresas multinacionais começaram a transferir parte da produção industrial para os países subdesenvolvidos, buscando reduzir custos de produção. Essa estratégia permitiu que as indústrias se beneficiassem de mão de obra barata, evitassem altos custos trabalhistas e encargos sociais em seus países de origem, aproveitasse incentivos fiscais e redução de tributação em países subdesenvolvidos. Um exemplo claro dessa fase é a instalação de fábricas de montadoras automotivas no Brasil e no México, enquanto as matrizes dessas empresas permaneciam na Europa e nos Estados Unidos. Terceira divisão internacional do trabalho: globalização e produção fragmentada. A partir da década de 1970, avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações facilitaram a globalização da economia. As empresas passaram a adotar a estratégia global de fabricação, onde a produção de um único produto ocorre em vários países. Imagine que uma empresa de smartphone decide fabricar um novo modelo. Em vez de produzir tudo em um só país, ela distribui a população de acordo com as especializações e vantagens econômicas de diferentes nações. Veja isso como acontece. Estados Unidos desenvolve o design e a tecnologia avançada do sistema operacional. China monta os aparelhos, pois tem uma grande infraestrutura industrial e mão de obra barata. Japão e Coreia do Sul produzem os chips e os componentes eletrônicos de alta precisão. Brasil fabrica partes de plástico e alumínio, aproveitando sua produção de matérias-primas. República Democrática do Congo extrai minerais como cobalto e coltano, essenciais para as baterias dos smartphones. Quando o produto final chega ao consumidor, ele carrega a marca de uma empresa específica, mas, na realidade, foi produzido em várias partes do mundo. Esse é um exemplo clássico da terceira divisão internacional do trabalho, onde a produção é globalizada e distribuída conforme as vantagens competitivas de cada país. Apesar dos avanços tecnológicos e do crescimento de novas economias industriais, a DIT ainda perpetua desigualdades socioeconômicas. As multinacionais escolhem locais para investir com base em vantagens competitivas, o que significa que a industrialização se concentra em poucas regiões. Atualmente, além dos países desenvolvidos, algumas nações emergentes destacam-se na produção industrial, como China, principal fábrica do mundo, produzindo de eletrônicos a vestuários. Brasil, Índia, México e África do Sul, com crescimento industrial significativo. Tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, especializados em tecnologias e eletrônicos. Por outro lado, muitos países subdesenvolvidos continuam sem expressiva industrialização, mantendo-se com fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata. O mundo hoje é considerado um ecossistema de produção interdependente, porque a economia global está profundamente conectada. Países dependem uns dos outros para matéria-prima, manufatura, tecnologia e serviços. Esse sistema é impulsionado por globalização, comércio internacional e cadeias de produção
distribuídas. No entanto, essa interdependência também acentua a desigualdade entre países ricos e países pobres, por várias razões. 1. Exploração de recursos. Países desenvolvidos frequentemente exploram matérias-primas e mão de obra barata dos países em desenvolvimento ou pobres, gerando lucros desproporcionais. 2. Dependência tecnológica. Nações pobres dependem da tecnologia e do conhecimento dos países ricos, ficando em desvantagem competitiva. 3. Barreiras comerciais. Países ricos impõem taxas e regulamentos que dificultam o crescimento das economias mais fracas dos países pobres. 4. Dívida externa. Muitas nações pobres estão presas em ciclos de endividamento, pagando juros elevados a instituições financeiras internacionais. 5. Desigualdade na distribuição de lucros. Grandes corporações concentram riquezas, enquanto trabalhadores em países pobres recebem salários baixos e têm poucas oportunidades de crescimento. Esse ecossistema global perpetua a desigualdade, dificultando o desenvolvimento sustentável dos países pobres. A solução passa por políticas mais justas, investimento em educação e tecnologia e uma economia global mais inclusiva. A divisão internacional do trabalho evoluiu desde a época colonial até a globalização atual, influenciando profundamente a economia mundial. Hoje, a produção globalizada reduz custos e expande mercados, mas também gera desigualdades entre países ricos e países pobres. Compreender a DIT é essencial para analisar as relações econômicas e os desafios da economia globalizada. Agora que você entendeu como funciona a divisão internacional do trabalho, qual parte mais lhe surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. A gente se vê no próximo vídeo.